Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida. Mais uma vez estamos aqui nesse nosso encontro semanal, desta feita para comentarmos a lição de número 11. Já percorremos aí 10 lições e agora nós estamos chegando ao fim do nosso trimestre. A última lição foi a lição 10, Há um Milagre em Sua Casa, e agora a lição 11, Os Milagres de Eliseu, que estará sendo ministrada essa aula nas escolas dominicais que utilizam as lições bíblicas da CPAD no dia 17 de março de 2013. Esse projeto, a EBD na Web TV, é um projeto da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o presidente da CIEDEP, da Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E agora aqui eu, o evangelista Natalino das Neves, estou aí semanalmente apresentando para você essas lições. E agora nós vamos nessa lição então, lição 11, Os Milagres de Eliseu. Antes de nós entrarmos na lição, lembrando mais uma vez e pedindo você que está assistindo, se gostar do vídeo, não esqueça de clicar lá no gostei no YouTube, com a mãozinha para cima, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Incentive as pessoas, seus amigos, pessoas da sua rede social também assistirem, se inscrever no nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas, melhor para nós divulgarmos o nosso projeto e também contribuirmos para uma boa escola dominical, contribuirmos para o crescimento e a melhoria da escola bíblica dominical. O intuito, conforme já dito, é de nós auxiliarmos a preparação da aula dos professores, também no estudo dos alunos e alunas que já frequentam a escola dominical e aqueles que não frequentam, despertar o interesse de participar. Agradecer aos nossos parceiros, aos sites que também estão divulgando nossos vídeos, nossos slides, como o www.assembleiano.com.br, tem divulgado nossos vídeos, EBD Online, Web na TV, tem vários sites aí que têm divulgado nossos vídeos, nossos slides. Agradecemos essa parceria, esse apoio, e quanto mais pessoas puder divulgar, melhor. Esta lição tem como texto áureo, segundo o livro de Reis, capítulo 8, verso 4, diz assim, Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Então, perguntando a respeito de Eliseu, ao seu moço, ou aquele que auxiliava. A verdade prática diz assim, os milagres realizados por Eliseu não visaram a glorificação pessoal do profeta, mas demonstraram o amor e a graça de Deus. Então nós vemos que esses milagres que operaram por Eliseu, um dos profetas que mais realizaram milagres na Bíblia Sagrada, ele não visava a sua própria propagação, a sua própria divulgação, mas sim divulgar a graça e a misericórdia de Deus, glorificar o nome de Deus por esses milagres. Nós já citamos isso na lição anterior. O texto da leitura bíblica em classe é no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 9 a 14. Então, nessa leitura, Elias dá a liberdade para Eliseu fazer um pedido após a sua partida. Então, fala aqui do momento em que Elias se despede de Eliseu. Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias, com uma boa intenção, tanto que Deus concede o seu pedido. Ele não pede para se vangloriar, mas pede para ser mais útil na obra de Deus, fazendo além do que Elias tinha feito. Elias coloca uma condicional nesse texto bíblico. Se me vires quando for tomado de ti, então ele receberia. Mas Eliseu é perseverante no texto que nós vemos na lição bíblica em classe, ele continua ao lado de Elias, mesmo que Elias as palavras dele não o encoraja a isso, mas ele é perseverante, ele então
avista Elias sendo tomado e ele recebe o manto de Elias que cai e faz, logo aqui registra também o seu primeiro milagre, que ele utiliza já a capa para fazer a abertura do Jordão. Então esta é a leitura bíblica em classe, é esse o contexto dessa leitura. Então a introdução da lição, né? A lição, o título já mencionei, os milagres de Eliseu. Então os milagres realizados por Eliseu tiveram um objetivo específico. Nessa lição vai ficar bem claro isso, inclusive na divisão dos tópicos da lição, que os milagres tiveram um propósito, tiveram um objetivo específico desses milagres. E nós vamos verificar também que essa variedade de milagres de Eliseu, essa quantidade de milagres que são realizados através da sua vida por Deus, dá a ele o título de homem de Deus, né? Por isso que dá essa garantia de autoridade e operação de Deus na sua vida e dá uma ênfase para esse título que ele recebe. E a lição não trata de todos os milagres de Eliseu, né? Mas ela apresenta alguns milagres e classifica esses milagres. Nós vamos ver isso de acordo com a divisão da lição. Então, milagres de provisão, né, provisão de Deus, milagres de restituição, milagres de restauração, que é diferente de restituição, e por fim, milagres de julgamento. Então nós vamos ver também que existem alguns milagres de Eliseu que foi para julgamento ou disciplina de Deus, mas como um milagre. Então vemos que o milagre não é só no sentido positivo. Então o primeiro item da lição é os milagres de provisão. Então o primeiro milagre citado aqui na revista, não necessariamente está em ordem cronológica, mas são de acordo, como eu já disse, de acordo com o objetivo de cada milagre, fala sobre a multiplicação dos pães. Então esse episódio, esse evento aqui, nós vemos registrado no segundo livro de Reis, capítulo 44, o capítulo 4, versos 42 a 44, fala da multiplicação dos pães, quando os discípulos, né, estavam com muita fome e na realidade 100 discípulos e tinha apenas 20 pães para alimentar aquele povo. E existia aí uma preocupação em relação a como alimentar esse povo, né? Que o texto diz que a situação, eles entendiam que não tinham como alimentar aquele povo, e Eliseu, ele não olha para evidências naturais, e ele diz, segundo a palavra de Deus, que alimentasse aquele povo, né? Então eles comem do pão, e conforme a palavra dita por Eliseu, que era segundo a palavra de Deus, Deus diz que o povo se alimentou e sobrou. Então Deus ali deu uma condição de multiplicações de pães para atender a necessidade de fome, ou daquele momento, daquela situação. Um milagre, assim, se olharmos, não tão significante, se nós olharmos e compararmos com o milagre de pães realizado por Jesus, que foi bem superior, lá em João capítulo 6. Então nós vemos que o milagre é de acordo com a necessidade. Já lá em João, nós vemos que 2 peixinhos e 5 pães, ele alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então uma grande multidão, é o relato desse milagre que nós vemos no Evangelho. E é nesse evento do milagre da multiplicação de pães no Evangelho de João, que na realidade Jesus se apresenta como o pão da vida. Então tinha um significado muito importante para a revelação de Jesus como o pão da vida, né? Então Jesus se apresentando, quando ele usa o ego emi, o eu sou, o mesmo utilizado na Septuaginta, quando Deus se apresenta para Moisés. Então vemos que tinha um objetivo diferente, mas também foi lá um milagre de provisão. Só para nós fazermos aí um paralelo, um comentário sobre a proporcionalidade desses dois milagres, que também foi um milagre com o mesmo objetivo de uma provisão, mas por trás do milagre de Jesus tinha o objetivo de revelá-lo como o pão da vida, né? Jesus como o pão da vida. Milagre é uma questão de fé, não se explica, que o autor coloca aqui nessa questão. Então, existe muita discussão sobre essa questão do milagre, né? Ou crer ou não crer em milagres. Muitas pessoas não creem em milagres, e milagre simplesmente é uma questão de fé. Tem coisas que são vistas a olhos nus, outras coisas não, e depende da fé da pessoa para se crer, né? Não se explicar. Aplicação prática. Você já experienciou um milagre de multiplicação em sua vida? Às vezes você tenha passado por experiências semelhantes, talvez não como aqui o de Eliseu, nem como Jesus no momento da multiplicação de pães, mas é possível
que você tenha experienciado também, ou seus alunos, ou as pessoas que vão participar com você na escola também poderão ter oportunidade de contar experiências semelhantes para acrescentar a nossa fé. É uma sugestão. Então, a abundância de víveres, né? Então, nós vemos aqui, é o título que é dado aqui também na lição. Aqui é uma outra situação, quando Ben-Hadad, que era o rei de Arã, né, o rei dos arameus, ele sitia, né? Quando o termo sitiar naquela época, por causa dos muros da cidade, a nação inimiga vinha e cercava a cidade, as pessoas não podiam sair, tomar água ou comer. Então era a provisão que tinha dentro da cidade. Então isso aí causava uma grande preocupação, porque as pessoas precisavam se manter, ter mantimento, e com isso vinha sobre eles uma grande fome. Então, o segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 24 a 31, relata esse episódio, que já havia acontecido também anteriormente, né? Isso foi no reinado de Jorão, na época de Acabe também. Essa briga entre os arameus e os israelitas é histórica, né? E se Ben-Hadad também não é a primeira vez que estava brigando, né, com os israelitas. Já havia acontecido anteriormente, ele foi derrotado em outras, e uma situação foi quando Acabe acabou morrendo, né? E aqui está Jorão, que agora é o rei, e ele foi sitiado novamente pelos arameus, uma situação preocupante. A fome era muito grande, ao ponto de uma das israelitas chegarem para o rei Jorão e reclamar para ele da situação. E contaram um fato, né, você poderá ler lá no texto bíblico, comovente, em que ela disse que uma outra mãe, uma outra israelita, fez um acordo com ela. Falou, vamos comer o seu filho, o filho que havia morrido, né? Um ato de canibalismo, já citei na lição anterior, que ela falou, vamos comer o seu filho, essa noite está morto, e amanhã nós comemos o meu. E no dia elas fazem isso mesmo. Daí a mulher vai reclamar que no outro dia a outra mulher não quis dar o filho para que elas comessem. Tamanho desespero do povo que estava ali com fome por causa desse sítio, né, dos arameus. A situação estava complicada. E nós vemos que Jorão, desta feita, ouvindo essa mulher, comovido, ele fica revoltoso, fica revoltado, e ele então culpa Eliseu, né, como se Eliseu fosse culpado por isso. Nós vemos isso desde Adão e Eva, né? As pessoas não assumem a sua responsabilidade pelas suas falhas, pelos seus erros, e procura culpar as outras pessoas, né? As consequências pelo seu erro, não quer assumir, e acaba culpando outras pessoas. E Jorão fez isso. E ele procura Eliseu. Mas Eliseu, quando procurado por Jorão, ele anuncia, né, a provisão de Deus, né, naquela situação, que Deus entraria com providência e Deus resolveria aquele problema. Porque por causa dessa seca, diz que o alimento, o preço tinha crescido muito. E ele, inclusive, cita o preço que ficaria o alimento depois da provisão de Deus. E isso acontece depois também. Então nós vemos Eliseu anunciando, e nos diz o texto que o escudeiro do rei, que estava ali junto com o rei, acompanhava, assessorava o rei, ele duvidou. Ele duvidou da palavra de Eliseu, do homem de Deus. Né? Uma coisa dura é você duvidar de alguém que realmente tem autoridade de Deus na sua vida. Quem não tem, tudo bem, mas alguém que tem autoridade de Deus na vida é complicado. Diz que o escudeiro duvidou, e diz que Eliseu disse para o escudeiro, tu o verás com os teus próprios olhos, ou seja, verás a provisão de Deus que vai acontecer, mas não comerás, mas morrerás. E nós vemos depois, lá no verso 19, capítulo 7, nós vemos que ele acaba acontecendo um milagre, quando os mendigos, né, os leprosos que ficavam fora da cidade, eles resolvem, falam, já estamos passando fome aqui mesmo, se entrar na cidade não tem nada o que comer. Vamos lá para o acampamento dos arameus, uma vez a gente consegue uma comida. Pior das hipóteses, nos matam, já estamos quase morrendo mesmo. E diz que eles foram lá e encontram abandonado o acampamento dos arameus, porque diz o texto bíblico que eles tiveram a impressão de ter ouvido um grande alarido, né? E acharam que os aliados de Israel haviam se levantado contra eles, como os egípcios e outros. Então eles saíram apavorados, correndo e deixando tudo, né? A alimentação,
os seus bens, tudo ficaram ali. E aqueles mendigos, né, tomaram para si, mas voltaram, né, pensaram, refletiram e voltaram e avisaram a cidade. E depois foram para lá. E nos diz que o alvoroço das pessoas que foram lá para tomar as coisas dos arameus que haviam deixado, nos diz que esse escudeiro que duvidou da palavra de Eliseu, ou da palavra de Deus, nos diz que ele morreu pisoteado, né? Porque duvidou dessa palavra e cumpriu a palavra de Eliseu. E agora eu pergunto para você, aplicação prática, você tem crido na providência de Deus? Não sei qual tem sido a sua situação, talvez você está passando por uma situação de necessidade ou de uma falta de uma providência de Deus, e você talvez tenha duvidado, mas não duvide, creia no milagre de provisão de Deus também na sua vida, assim como foi na multiplicação dos pães e nesse caso do sítio dos arameus. A sinopse do tópico, desse tópico, na página 78 da revista do professor, diz assim: milagres não se explicam, aceitam-se pela fé. Aqueles que duvidam não recebem nada de Deus. Então, fazendo alusão que esses milagres não tem como se explicar, se crê pela fé em muitas questões. Alguns se consegue até se explicar, alguns milagres, né? E aqueles que duvidam não recebem nada de Deus, o exemplo, então, do escudeiro do rei. Então, você precisa crer no poder de Deus para receber o milagre, e Deus é um Deus de providência. No tópico 2 diz os milagres de restituição. Primeiro, a ressurreição do filho da sunamita. Então nós vemos aqui a questão da sunamita, naquele episódio de Eliseu, que é chamado o homem de Deus. Ela vendo Eliseu passando, ela fala para o seu marido: olha, eu vejo que esse homem é um homem de Deus, vamos fazer aqui uma casa para ele repousar, e assim por diante. Nós vemos que Eliseu, comovido pela sua bondade, ele pergunta para Geazi, o seu moço: olha, o que é essa mulher, o que eu posso fazer por ela, qual é a sua necessidade? Ele fala que ela não tinha filho, né? Então vocês conhecem a história lá, no segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 16, né, 17. E aí Eliseu, então, chega para aquela mulher e profetiza para ela que ela teria um filho. Ela era estéril, mas ele profetiza. Ela ainda fala: não zombe de mim, homem de Deus, né? Não, nesse mesmo tempo, daqui a um ano, você terá um filho. E ela teve o filho. O filho nasceu conforme a palavra que Eliseu havia profetizado. Mas só que a alegria da mulher não dura muito, né? Diz que o filho vem a morrer. Segundo alguns autores, eles afirmam que esse filho, quando morreu, tinha 2 anos de idade, fazendo algumas comparações de datas e assim por diante, né? Não diz aqui, o texto não diz a data, ele faz uma conjectura por causa da seca de 7 anos, que essa mulher sai da terra, depois volta e assim por diante. Ele faz um cálculo que ele deveria ter 2 anos. Não importa a data, certo que ele morreu, o filho estava morto, e essa mulher então fica apavorada, ela vai até Eliseu. E é um fato importante que muitas pessoas exploram às vezes, né? Às vezes até viajam um pouco demais, mas é o fato de que ela vá, quando ela fala para o marido, busca Eliseu, Eliseu vendo a mulher, manda o moço perguntar como vai bem tua casa, teu marido, teu filho. Ela vai tudo bem, né? Expressando ali como a perseverança daquela mulher. O fato é que ela vai até Eliseu, e Eliseu ora, né? Lá em 2 Reis 4, verso 32 e 36, fica ali todo o procedimento de Eliseu, e ele chega e ressuscita o filho da sunamita, e ela, mais uma vez, glorifica e reconhece a misericórdia e a bondade de Deus, e o nome do Senhor é glorificado por causa desse milagre, um milagre de restituição, ou seja, algo que havia se perdido e é trazido de volta, né? Deus pode restituir também o que você perdeu. Então você que está nos ouvindo, talvez tenha perdido algo. Se você crer em Deus, Deus tem poder para restituir também. E você que é professor, creio que poderá explorar isso na sala de aula também, nos seus alunos. Talvez estejam esperando a restituição de algo que eles tinham, pode ter perdido, e pode incentivá-los à fé na busca de uma provisão de Deus, da restituição. E o segundo milagre de restituição citado aqui é o machado que flutuou. Esse evento é muito citado nas pregações, né, sobre os discípulos bem intencionados, né, que eles querem construir uma nova casa, melhor acomodar os profetas, né, a escola de profetas, que é um assunto da nossa próxima lição. Mas ao descer para o Jordão para cortar as árvore para fazer lá a sua casa, o local para que eles pudessem ficar, nos diz que um dos discípulos, dos profetas, perdem o machado.
O ferro era algo de um valor muito grande naquela época e o machado era emprestado. Então aqui chama a atenção o desespero, né, desse profeta ao perder esse machado que era emprestado. E nós vemos que ele pede para Eliseu intervir, porque eles haviam chamado Eliseu, e nos diz o texto que Eliseu, ele acompanhou, ele foi com os seus discípulos, ou seja, aquele líder que acompanha junto, o seu trabalho, dando o seu apoio, né? Que é um exemplo aí para os líderes também. E nos diz que Eliseu interveio. E, na realidade, ele cortou um pedaço de árvore, perguntou onde tinha caído o machado, melhor dizendo, e ele jogou, então, esse pedaço de madeira, que ele havia cortado na água, onde tinha caído, e nos diz que o machado flutuou. E aquele machado, então, é resgatado e traz um grande alívio para aquele profeta. Para nós parece algo bem insignificante, mas para aquela época, pelo valor daquela ferramenta e o desespero que eles tinham, nós vemos que foi de grande valia e o nome de Deus foi glorificado por causa desse milagre também de restituição, algo que perdeu e foi restituído por um milagre sobrenatural de Deus. Nós podemos explorar, né, essa questão também das pessoas tentarem buscar alguma coisa que perderam, para acrescentar essa fé da restituição. A verdade prática nesse item, eu deixo Deus do seu modo, honra aqueles que fazem sua obra com responsabilidade e amor. Então nós vemos que houve uma perda, né, provavelmente não por displicência, mas no compromisso da obra de Deus e com responsabilidade e amor que tinha aquele profeta, aquele discípulo, né, realizando a obra de Deus. Então Deus viu essa sua necessidade, esse seu compromisso e honrou. Então eu pergunto se você também tem feito com responsabilidade e amor a obra de Deus. Então se você tem esse compromisso, também Deus pode realizar milagres na sua vida ou na obra em que você realiza. Sinopse do tópico: nada está fora de controle quando Deus está no comando, Ele é soberano. Então nós vemos aí a questão na página 78, essa sinopse, de que talvez tanto a sunamita como aquele discípulo podia achar que as coisas estão fora do controle, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, principalmente daqueles que estão comprometidos com a sua obra. O tópico 3 nos fala sobre os milagres de restauração. Então nós já vimos o milagre de provisão, o milagre de restituição, aquilo que você perdeu e consegue de volta de maneira sobrenatural, e agora os milagres de restauração. O primeiro citado também é um texto bem conhecido e que é utilizado em muitas pregações, que é sobre a cura de Naamã, ou seja, a restauração da sua saúde. Naamã, um general sírio, que estava leproso, era um homem muito importante, poderoso, né, entre os arameus, e que uma das suas servas, que era israelita, né, você vê, uma pessoa que era escrava daquele senhor, mas não perdeu a oportunidade, melhor dizendo, para falar para aquele general que na sua terra existia um homem de Deus, né, o seu Deus, ou o Deus que cura, porque que ele não... citando, por que o senhor não vai até lá, a terra em Israel? Lá tem um profeta de Deus, homem de Deus, o nosso Deus é um Deus que cura, ele pode curar o Senhor, tal. Fala bastante com ele, e ele ouve aquela palavra daquela menina e acredita naquela palavra, né? Sinal que ela tinha também um bom testemunho, né, que influenciou para ele acreditar e ir até as terras de Israel, que em geral era um povo inimigo, algumas vezes fazia as suas alianças, nesse momento estavam no interregno, ou seja, num momento de paz entre eles, e ele vai então até Eliseu. Mas nós vemos que Naamã, ao encontrar com Eliseu pede para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele se indigna, né? Um general sírio, um homem poderoso, fala, por que eu vou ter que me mergulhar nesse rio sujo, que lá na nossa terra tem rios muito melhores, por que ele não manda mergulhar lá? Mas Eliseu foi incisivo na sua palavra e disse, essa é a palavra de Deus, né? Segundo o livro de Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 11. E por orgulho, ele não queria atender a orientação de Eliseu, mas até que as pessoas que o acompanhavam orientam, e ele, por que o senhor não pode se mergulhar? E são aquelas pessoas que sempre trazem um bom conselho, uma boa orientação, que nos ajuda sempre na nossa vida, né? Dá uma orientação e ele resolve, então, se humilhar. Ele vai lá e ele mergulha. Sempre o pessoal usa nas pregações ainda todo
né, dá uma ênfase para essa mergulhada, a primeira, a segunda e a terceira, né? Certo que ele foi lá, cumpriu o que o profeta havia falado para ele, obedeceu, se humilhou, e como resultado ele é curado e restaurado, né? Segundo Reis, capítulo 5 e verso 14, diz que ele foi restaurado. E nós vemos aqui, a lição enfatiza também algo interessante, é que, feito esse milagre, nós vemos que o rei tentou, no verso 15 e 16, pagar para Eliseu pela bênção recebida. Mas nós vemos que Eliseu não aceitou, porque Deus que havia feito aquele milagre, e ele não tinha nada que aceitar aquela oferta pessoal, que o grande general, imagine a oportunidade que ele tinha de receber uma grande quantia, porque o homem era poderoso, era rico, né? Mas ele não quis tomar proveito disso, porque sabia que foi Deus que havia feito e toda a honra e toda a glória fosse dada a Deus. E os profetas de hoje, será que eles pensam assim também? Quantas pessoas têm explorado, né, os milagres de restauração, e explorando os fiéis, né, na sua contribuição, na sua fé, fazendo uso, né, em seu próprio benefício ou em benefício do crescimento, do seu prestígio, do seu nome, da sua dominação. Então, é algo para nós pensarmos um pouco, refletirmos, para não tomar cuidado, para não entrar também nessa onda, né? Você não tem perdido a bênção por orgulho? Aqui a aplicação prática eu deixo no exemplo de Naamã. Por pouco ele perdeu a bênção, por causa do orgulho, não queria se sujeitar. Muitas pessoas têm perdido a bênção, irmãos, irmãs. Perdido a bênção por causa do orgulho, não se humilha, não aceitam orientação e continua na sua própria. Quem pensam que eu sou? Né? A pessoa vai muito pela sua posição, pelo seu cargo e não se humilha. Né? Diante de Deus todos terão que se humilhar. E muitos têm perdido a bênção por causa do orgulho. Outro milagre de restauração é sobre as águas de Jericó. Né? Foi no momento em que Eliseu estava em Betel, e sobe para Jericó, e as águas amargas de Jericó nos diz que não dava para beber, não era boa para se tomar, segundo o livro de Reis, capítulo 2, do verso 19 a 22. E nesse caso aqui, Eliseu, ele faz alguns procedimentos, que algumas pessoas às vezes exploram isso, né? Mas nós vemos que os profetas muitas vezes usavam algumas simbologias, né? Ele usa ali o sal e ele pede um prato novo, né? O comentarista fala aí sobre a questão do sal, como um sentido de simbologia de purificação, e o prato novo como dedicação exclusiva, né? Então podemos fazer uma aplicação, vamos dizer assim, para deixar bem claro, né? Eliseu é um procedimento ali que não é para ser repetido. Ele fez aquele sinal, pediu sal, jogou na água e houve um milagre. A água se tornou potável, né? Então o autor utiliza aí, então vamos aproveitar para trazer uma aplicação do sal como a questão da purificação e o prato como dedicação exclusiva, né? Ou seja, a pessoa se dedicar exclusivamente a Deus, né? Mas na realidade aí foi mais um milagre de Deus para atender a coletividade. Então nós vemos aí que foi um milagre que Deus realizou para uma necessidade de um povo. Mais uma vez Deus, com a sua misericórdia, buscando atender a necessidade, e aqui no caso de uma coletividade, que é mais significativa ainda, porque as pessoas passam necessidade e aqui um grande número de pessoas foram beneficiadas. Deus tem poder para restaurar o que não tem serventia. É a aplicação prática que eu deixo. A água ali não tinha serventia, né? Às vezes nós estamos passando por situação, sofrendo por algo que muitas vezes não tem serventia, mas Deus tem poder para restaurar qualquer que seja a situação. E é um momento de nós enfatizarmos na aula de escola dominical e incentivarmos, né, essa fé das pessoas crerem na restauração, porque Deus ainda cura, diferente do movimento cessacionista que diz que Deus curava só naquela época da igreja primitiva. Deus continua curando hoje, sim, e Deus pode curar você que está nos ouvindo. Depois desse vídeo, você pode receber uma cura se você crer no poder de Deus e pedir para Deus neste momento. A sinopse desse tópico diz assim, na página 79 da lição bíblica do professor: Deus não faz shows e não se agrada daqueles que se utilizam dos seus milagres para se promoverem. O Senhor não opera para satisfazer nossa curiosidade. Então Deus, quando opera milagres, ele tem o seu propósito. E nesse caso aqui é um propósito de restauração. E nós vemos muitas pessoas hoje em dia fazendo shows, né? Muitos ditos profetas de Deus fazendo show, muitas vezes simulando os milagres para envolver as pessoas
e muitas vezes tirando benefício disso, vão dar conta diante de Deus. É por isso que tem aquele texto que às vezes nós não entendemos, né? De muitos dizendo assim, Senhor, Senhor, expulsamos o demônio em teu nome, curamos em teu nome. E Jesus vai dizer para ele assim, apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Todos aqueles que brincam com a palavra de Deus, que brincam com o poder de Deus, terão que dar conta diante de Deus. O quarto e último tópico, os milagres de julgamento. Então, como eu disse, nem todos os milagres são no sentido positivo, né? Tem aqueles também no sentido negativo, algo sobrenatural que acontece como forma de disciplina. O primeiro citado, o primeiro item é a maldição dos rapazinhos, né? Aquele episódio, né? Em 2º livro de Reis, capítulo 2, verso 23, quando Eliseu, aqui que Eliseu sobe de Jericó para Betel, né? Aquele momento que eu falei das águas amargas, ele estava em Jericó, né? Com uma falha, um lapso, né? Então aqui ele estava de Jericó e ele sobe para Betel. E nisso, alguns rapazes, tinha um número significativo de rapazes, depois da frente aqui nós vemos que 40 deles morrem, né? Então tinha um número bom. Diz que esses rapazinhos, né? A tradução diz assim, alguma tradução, diz que vendo ele, que Eliseu então era careca, aqui nós vemos uma característica, né, física de Eliseu, diz sobe careca, e começa a zombar de Eliseu. Então aqui é um bom exemplo para nós chamarmos a atenção das pessoas que têm o hábito de ficar zombando das outras, né? Muitas vezes desfazendo das outras pessoas por causa de alguma característica. É um bom momento para nós trazermos uma reflexão em sala de aula. Você que está me ouvindo também, talvez, pode ter essa prática, dar uma repensada, né? Quando começam a zombar. Isso acontece na igreja também, zombando, às vezes de um obreiro, zombando de uma pessoa mais idosa, de uma pessoa que tem alguma deficiência física, fazendo uma zombaria, né? Desfazendo das pessoas. Então nós vemos aqui que, biblicamente, isso não é apropriado, Deus não aprova. Então aqui chama a atenção a questão de uma profecia precatória, ou seja, lançando a maldição. Aí entra toda uma questão teológica nessa discussão, que eu não vou entrar aqui, mas você pode aprofundar um pouco mais, mesmo que Eliseu amaldiçoou os rapazes. Ele amaldiçoou esses rapazes e diz que 2 ursas saem do meio do mato e despedaçam e mata 42 desses rapazinhos, né? No verso 24, 2 Reis 2, e verso 24, diz que 42 deles morrem. Parece uma coisa assim, 42 mortos por uma coisa tão insignificante, né? Mas ficou registrado na Bíblia isso. Então é um momento de nós pararmos pensar um pouco sobre essa questão da zombaria, de desfazer das pessoas por causa do seu comportamento. Até coloco aqui no slide por quê? Por que disso, né? 42 pessoas morrerem. Mas fica aí para nós o exemplo, né? Para nós tratarmos as pessoas com respeito, com dignidade, e podemos trabalhar na aula, quem vai, né? Você vai estar ensinando provavelmente aí no dia 17 de março, na escola dominical, então chamar a atenção dos ouvintes sobre isso, dos alunos e alunas. Então, podemos amaldiçoar o nome de Deus hoje? Uma reflexão fica para você pensar sobre isso. As pessoas usam essa prática lá, que existia naquela época, era cultural, e querem trazer para o dia de hoje também, já vi muito acontecer isso, né? A doença de Geazi, isso daqui nós já contamos no vídeo anterior, se você quiser até rever, né, o vídeo 10, você poderá rever para você ver que nós comentamos lá sobre Geazi, que ele ficou inconformado, ele não concorda com a atitude de Eliseu quando ele curou Naamã e não quis receber os presentes de Naamã. No 2 Reis, capítulo 5, verso 20 e 21, vê ali que Geazi não concorda com isso, ele fica indignado, como pode, por que Eliseu não fica, que problema que tem, ele está dando, não está roubando, e etc, né? Mas Eliseu tinha convicção do que estava fazendo. E nós vemos que Geazi ele tem um procedimento inadequado. Ele usa de mentira, porque ele vai até Naamã, escondido de Eliseu, em nome de Eliseu, né? Falando em nome de outras pessoas. Quantas pessoas que já usam isso também, artifício, né? O nome das outras pessoas mentindo, né? Para receber os presentes para si. No verso 22 do capítulo 5 do 2º livro de Reis, está registrado isso. Ele vai até Naamã e diz, não, Eliseu mudou de ideia, ele mandou vir aqui, está pedindo. E nós vemos que ele mente depois de novo, quando Eliseu questiona, porque Eliseu, Deus havia revelado a ele pergunta, ele diz, não, né? Ele fica mentindo, onde você estava? Então ele vem com mentira, guarda as coisas que ele tinha, daí então nós vemos que acontece aí o milagre, né? Que Geazi, por causa da mentira e da cobiça, ele tomou para si aquilo que ele não deveria ter tomado. E nós vemos que Eliseu então fala para ele que por causa disso,
ele não iria aproveitar aquilo que ele tomou, iria ter uma enfermidade na pele, né? Ficaria leproso pelo resto da sua vida. Capítulo 5, segundo livro de Reis, versos 23 e 27. Nos diz que ele ficou leproso por resto da sua vida, porque não foi prudente, porque usou da mentira e da cobiça para tirar aquilo que não era para ele. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre isso, e nós vemos aí esse milagre de julgamento, que foi um milagre em que, em vez, Naamã foi restaurado, e nós vemos que Geazi, na realidade, foi colocado sobre ele a enfermidade de Naamã. É algo triste, mas é algo que está registrado na Bíblia aí como uma disciplina por aqueles que usam de má vontade, de má intenção para tirar vantagem. Quem cobiça o sucesso e o benefício próprio tem por companheira a mentira e o final é triste. É aqui uma frase que eu deixo para reflexão, como aplicação prática. Tem muitas pessoas no caminho de Geazi, né? Nesse sentido da cobiça, na busca do benefício próprio, trazendo benefício para os próximos, beneficiando, punindo outras pessoas. No final dessas pessoas, geralmente, é triste, se ela não muda de comportamento, não se arrepende. A sinopse desse tópico 4, não se pode brincar com as coisas sagradas, e muito menos escarnecer do servo de Deus. Página 80, das lições bíblicas do professor. Então, não pode brincar com as coisas sagradas, e muito menos escarnecer ou zombar do servo de Deus. Zombar das pessoas, ninguém pode, muito mais de alguém que tem autoridade de Deus na sua vida. Cuidado com isso, né? Aí nós vimos os milagres punitivos, de disciplina. Considerações finais. Para concluir, então, nesta lição sobre os milagres de Eliseu, podemos aprender que os milagres têm um objetivo específico e servem para glorificar a Deus. Nós vimos aí, na própria divisão da lição, né? Milagres de provisão, de restituição, de restauração e também milagres de julgamento. Então, cada milagre com um objetivo específico, né? Quando olhamos lá para o Evangelho, vemos também que os milagres realizados por Jesus, todos eles tiveram também as suas palavras, tudo tinha um objetivo específico, não foi escrito ou não aconteceu ao esmo, né? Tem um propósito de Deus, e em tudo isso o nome de Deus é glorificado. O ser humano usado por Deus não pode, né? O ser humano usado por Deus não pode tirar vantagem para si mesmo, né? São frases que eu coloco aqui como conclusão da lição, daquilo que nós vimos, principalmente por Geazi. Então, não pode tirar vantagem para si mesmo, né? Tem que fazer aquilo que é para o engrandecimento do reino de Deus. Quem não observa isso tende a ter um final triste. Então, as pessoas que não observam isso, buscam o benefício próprio e utilizam do milagre de Deus, da ação de Deus para o seu próprio benefício, ele não terá um final feliz. Pode até estar se dando bem, mas no final é triste. Nós já falamos aqui no livro do George Barna da liderança, né? Principalmente liderança. Muitas pessoas que acham que está indo tudo bem, faz as coisas do seu jeito, para o seu benefício próprio, mas no momento certo, o final não é, como nós vimos na pesquisa de George Barna, o final é triste. Então vamos buscar fazer a vontade de Deus, buscar o crescimento do reino de Deus, exaltar o nome de Deus, para que o nosso final seja um final feliz e para a honra e glória do nosso grande e poderoso Deus. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, o faça compreender aquilo que nós refletimos aqui, que são alguns insights, né, alguns pontos principais da lição, para você que é professor desenvolver mais, você que é aluno estudar mais, porque nós estamos aqui ensinando você a pescar, dando os pontos principais para você pesquisar e aprofundar um pouco mais. Muito obrigado pela sua atenção, você que tem divulgado, tem comentado o nosso trabalho, tem feito comentários sobre as lições, muito obrigado. Não esqueça de clicar lá no gostei no vídeo, de se inscrever no vídeo, no nosso canal também, divulgar. Que Deus continue abençoando você e a sua família, que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja presente na sua vida hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.